agora vamos resolver questões de verbos da FGV. Gerúndio, a banca adora gerúndio. Nessa questão, a banca pede o seguinte: observemos a seguinte frase do texto com emprego adequado de gerúndio. Então, ela traz uma frase com gerúndio. E ela pede, vamos diretamente ao comando, ela pede: o correto emprego do gerúndio mostra que ele deve ser usado na indicação de ações cronologicamente simultâneas com as ações da oração anterior. Então, repita comigo, para não esquecer. Gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Gerúndio tem que ocorrer ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, vamos ver a letra A. Você tem de marcar aquela que esteja correta. Letra A. É possível entrar ocupando? Nesse tipo de questão, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você olha só para os verbos. Olhe para eles e veja se é possível haver simultaneidade entre eles. É possível o consulente entrar ocupando o primeiro banco? Ou primeiro ele entra e depois ocupa? Quando houver uma ação de antes e depois, eu não posso usar gerúndio. Só posso usar quando for simultâneo. Antes e depois não posso. E aqui não é simultâneo. Primeiro ele entra e ocupa. Então teria que ser e ocupou. E ocupou o primeiro banco. B. É possível abandonar o templo perdendo-se de vista? Cuidado. A ação de abandonar, ela ocorre antes da ação de perder-se de vista. Primeiro os consulentes abandonam o templo. Depois eles se perdem de vista. Então, não posso usar gerúndio. Teria que ser e perderam-se de vista. É possível discutir a sentença comendo? Muita gente entrou com recurso nessa questão, revoltado com a FGV. Como assim, gente? A resposta é essa, a letra C. É possível discutir comendo? Claro que é. Não é saudável. Talvez não educado. Mas é possível haver simultaneidade entre essas ações? Sim. Ao mesmo tempo em que eles comem, eles discutem a sentença. Aliás, é que hoje nós fazemos, né? Eu aqui canso de fazer, não é bom, mas a gente faz reunião comendo. A gente discute pautas de reuniões comendo. Então, são ações que podem ser simultâneas. Resposta letra C. É possível o pecador fazer o pedido recebendo o oráculo ao mesmo tempo? Não. Até porque esse a seguir resolveu sua vida. Quando ele diz a seguir, é porque houve um antes e um depois. Então, ele fez o pedido e recebeu o oráculo. E a letra E? Muita gente na prova marcou a E. É possível ajoelhar-se implorando ao mesmo tempo? Não. Primeiro a pessoa se ajoelha, depois ela implora. Primeiro, ajoelhar-se é se pôr nos joelhos. A ação de ajoelhar-se não pode ser concomitante a de implorar. Primeiro ele se ajoelha e depois, mesmo que seja pouco tempo, um lapso temporal curto, tem que haver um lapso temporal, uma passagem de tempo. Primeiro a pessoa se ajoelha, depois ela implora. Entendeu? Muita gente marcou a letra E, mas não há simultaneidade na E. Resposta letra C. Próxima questão. A frase em que o emprego do gerúndio mostra adequação, de novo, a banca aqui era correta. Gerúndio bom, repita comigo, gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Então, o adequado vai ser o simultâneo. Vamos lá. É possível entrar na sala sentando-se na primeira fila? Não. Primeiro entra e depois se senta. E sentou-se na primeira fila. É possível nascer sendo filho? Não. Primeiro a pessoa nasce. E aí ela é. Só que nem ação é. Muita gente na prova marcou a B. Só que gerúndio tem que indicar ação simultânea. E a ação de ser filho de imigrante não é simultânea, até porque isso aí é inerente à pessoa, não é uma ação corrente. Gerúndio tem que trazer continuidade. E ser filho de imigrante não é uma continuidade, é algo que é inerente à pessoa. Então, nasceu e é filho de imigrante. C. Repreendeu a torcida, condenando as ofensas.
É possível repreender condenando? Ou seja, ao mesmo tempo em que repreende, condena? Sim. Resposta é ela, letra C. É possível repreender condenando. Aliás, é isso que acontece, as pessoas fazem ao mesmo tempo essas ações. É possível descer chegando? Não. Primeiro a pessoa desce, depois ela chega. Desceu e chegou rapidamente ao térreo. É possível sair da festa pegando um táxi? Não. Primeiro a pessoa sai, e depois ela pega. Saiu da festa e pegou um táxi. Mas, Adriana, a pessoa fez muito rapidamente isso. Ok, mas não dá para fazer ao mesmo tempo. São ações que elas se desenrolam aí sucessivamente. Primeiro a pessoa sai, logo depois ela pega um táxi. Não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Vamos mais uma? Próxima questão. Todas as frases escritas abaixo são formadas com verbo no gerúndio. A única frase perfeitamente adequada é... Então vamos juntos, vamos lá. Ó, é possível chegar à palestra sentando-se na primeira fila? Repare que essa questão está muito parecida com as questões anteriores. A FGV, em muitos assuntos, ela é assim, copia e cola, sabe? Tive a impressão até... Eu inicialmente achei que essa questão estava repetida. Não, é muito parecida mesmo com a outra, do outro cargo. Então, ó, chegou à palestra e se sentou. E se sentou. Não chegou sentando-se. Não dá para chegar sentando-se. Primeiro a pessoa chega, depois ela se senta. Lembra? Já fizemos essa, ó. Nasceu em Aracaju e é filho de imigrantes. Até porque a ação de ser não pode ser contínua a outra. É possível subir ao palco sorrindo? É possível subir ao palco e ao mesmo tempo em que sobe ao palco, sorrir? Claro! Coisa linda! Resposta é ela, letra C. Olha a letra D. Os atletas começaram a correr perdendo-se de vista. É possível começar a correr perdendo-se de vista? Não. Primeiro a pessoa começa a correr. Depois... e se perderam de vista. Não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. É possível cair da escada quebrando uma perna? Não. Até porque a ação de quebrar uma perna é consequência de cair da escada. Toda vez que você perceber que há um cheiro de causa e efeito, o fato de cair da escada fez com que quebrasse uma perna, aí só pode ser antes e depois. Causa e efeito não pode ser simultâneo. A relação de causalidade, a relação de causa e efeito, não pode ser de simultaneidade, porque é sempre um antes e um depois. Primeiro vem a causa, depois o efeito. Então, se há uma relação de causa e efeito, eu não posso usar gerúndio quando houver relação de causa e efeito, que é antes e depois. Entendeu? Teria que ser, caiu da escada e quebrou uma perna. Não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Por isso, resposta letra C. Vamos mais uma. Aqui, a banca diz: no segmento, reivindica a sua posse alegando blá, blá, blá. O gerúndio está muito bem empregado. A frase abaixo, em que se emprega o gerúndio de forma inadequada, a banca quer o gerúndio inadequado. Vamos ver, letra A. É possível discutir argumentando? É. Então, gerúndio adequado é gerúndio simultâneo. É possível discutir argumentando? É. Então, esse está adequado, eu quero inadequado. É possível entrar em luta empregando a borduna? Sim, eles entram em luta e ao mesmo tempo estão empregando a borduna. É possível ser executado entoando preces? Ou seja, ao mesmo tempo em que são executados, entoam preces? Sim, eles foram executados enquanto estavam sendo executados, ao mesmo tempo em que estavam entoando preces. Sim, é possível que ocorram ao mesmo tempo. É possível entrar na taba sentando-se no chão ao mesmo tempo? Não. Ó, já apareceu esse sentando-se, essa expressão no gerúndio, já apareceu em outras questões.
Não, primeiro a pessoa entra e depois ela se senta. Ela não pode entrar sentando-se. Ela não pode, ao mesmo tempo em que entra, sentar-se. Primeiro ela entra e se senta. Então teria que ser: e sentaram-se ao chão. A banca queria inadequada, resposta letra D. É possível prestar atenção olhando para ele? Sim. Aliás, essas ações ocorrem ao mesmo tempo. Nesta questão aí, a banca queria inadequada, ou seja, todos os gerúndios estavam adequados. O único inadequado era o da letra D. Outra coisa, você pegou o jeito de resolver essas questões olhando sempre para os dois verbos. Olhando para eles, vendo ali se há uma possibilidade de simultaneidade ou não. Mais uma. Aqui, a banca pede o seguinte, ó. Em todas as frases abaixo, foram empregadas formas do tempo verbal do imperfeito, indicativo ou subjuntivo. A frase em que essa forma verbal tem o valor de passada, de ação passada, dentro da qual ocorre outra é. Então, ó, é isso que você tem de achar. O valor de ação passada, dentro da qual ocorre outra. Minha filha tinha uma postura muito elegante. Isso aqui é uma ação passada. Mas ocorreu outra dentro dela? Não. Letra B. Isso aqui é uma ação passada. Ó, enquanto dormia, isso é ação passada. Ocorreu outra dentro dessa ação? Sim, porque dentro da ação de dormir, ao longo dela, ao longo dessa ação de dormir, roubaram o relógio. Então, veja, enquanto dormia, roubaram o relógio dela. Ocorre outra ação dentro dessa ação de dormir. Resposta letra B. A letra C, eles pensavam visitar. Ocorre, isso aqui é uma ação passada, mas ocorre outra ação dentro dela? Não. Se tivesse dinheiro, comprava esse carro. Isso aqui é uma ação passada, mas ocorre outra ação dentro dela? Não, porque essa ação assim, aqui de comprar o carro, ela é hipotética, é só um desejo. Teria que ser uma ação que ocorresse dentro da outra. Isso aí é só um desejo. Se tivesse, compraria. Tanto é que se comprava aí equivale a compraria, né? É uma hipótese. É igual a compraria. Compraria esse carro. E a letra E, olha só onde estava. Isso aqui é uma ação passada apenas. Não ocorre uma outra dentro dela, ela é só uma ação passada, tá bom? Então, veja como a FGV é uma banca de enunciado, né? Você tem que ler o enunciado com atenção. A banca queria, então, uma forma verbal que indicasse passado e que dentro dessa ação ocorresse outra ação. Resposta letra B, por quê? Porque essa ação indicava passado, era o pretérito imperfeito do indicativo, e houve outra ação ao longo dela, dentro dela. Entendeu? Resposta letra B. Próxima questão. Que integrava a expedição de Carrasco. A forma verbal sublinhada está no pretérito imperfeito do indicativo, que indica uma ação. Então, a banca quer que você marque o que esse pretérito imperfeito indica. Questãozinha aí de semântica de verbos. Letra A, completamente passada. Completamente passada, quem indica isso é o pretérito perfeito. Ele é que indica uma ação completamente passada. Anterior a outra, não, essa aqui é o pretérito mais que perfeito. Em desenvolvimento no passado, muita gente põe em dúvida na C. Mas a ação integrava é uma ação em desenvolvimento. É uma ação contínua. Desenvolvimento é o mesmo que contínua. É o caso? Ela se desenvolve no passado? Ela tem essa ideia de continuidade? Nesse caso, não. Desenvolvida em futuro próximo? Futuro não. Passada de término indeterminado? Resposta letra E. Repito,
Na prova, muita gente ficou em dúvida entre C e I. Em desenvolvimento no passado ou passada de término indeterminado. Mas o que acontece? O que acontece é que quando ele diz que integrava a expedição de Carrasco, ele está dizendo que naquela época integrava. E não diz quando. Ele só diz integrava a expedição de Carrasco. Ele não falou integrou no ano tal. Ele disse integrava, fazia parte da expedição. Ora, ele disse aí quando foi que terminou essa ação? Não, ele falou que integrava, mas não falou quando terminou. É por isso que é a letra E, de término indeterminado. Ou seja, não se mencionou o término, apenas se disse que integrava a expedição de Carrasco. Mas não disse quando. Foi uma ação no passado com término indeterminado. E não foi a C, repito, porque não é uma ação em desenvolvimento. Quando se fala em desenvolvimento, está falando em continuidade, repetição. Não é o caso. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais. Até já!